Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Eu convido a você que não se inscreveu ainda, inscreva-se, que você é muito bem-vindo. Acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo e não esquece de deixar o like para nos ajudar, ok? Hoje nós vamos meditar um pouco sobre o tema, o que é Rosh Hashanah. Eu quero trazer para você agora algumas curiosidades nos próximos vídeos, né? Alguns temas um pouquinho diferentes. Rosh Hashanah é um feriado judaico. Primeiro, nós vamos dar aí uma pincelada de quanto tempo será que existe a Terra, quanto tempo existe a raça humana. Vamos dar uma pinceladinha aí para a gente conseguir entender. Quanto tempo será que a Terra foi criada? A palavra de Deus diz que a Terra era sem forma e vazia. Então já existia a Terra, certo? Mas através da palavra de Deus, da ordem que ele deu, haja luz e houve luz. Haja os luminares. Faça-se a separação da porção seca e da porção molhada. Então Deus foi dando ordens, né, com o seu poder criador e foi dando forma. A terra era sem forma e vazia. Então Deus foi dando forma, foi dando cor. É importante entender isso. Como que é? Deus fez isso em 7 dias? Em 7.000 dias? Em 7.000 anos? Porque cada pessoa tem uma tese, explica de uma forma diferente uns dos outros, né? Uns acham que a Terra tem aí milhões e milhões de anos, outros acham que não. A Bíblia é muito clara, ela diz, foi o primeiro dia, a tarde e a manhã do primeiro dia, a tarde e a manhã do segundo dia. O mais importante do que entender em quanto tempo é entender que Deus criou tudo para mim e para você. A parte mais importante de toda a criação é a raça humana. Deus criou tudo para que o homem cuidasse. Ele disse para Adão: dominai sobre tudo que existe na terra. Então Deus levou um tempo. O que eu tenho que entender, e você também, é que o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Eu tenho um vídeo aí falando sobre isso no canal. A Bíblia diz que 1000 anos é como um dia para Deus e um dia como 1000 anos. Então o tempo nosso e o de Deus é diferente. Nós não podemos afirmar quanto tempo levou para Adão ser criado. Depois que Deus criou tudo, houve a rebelião de Lúcifer e da terça parte dos anjos. Eles foram lançados de lá para a terra, não para o Éden, mas para a terra. Aquele que teve acesso até o homem foi Satanás. Então, não há um relógio, né? Um cronograma, uma contagem, uma anotação falando sobre isso. Então, Deus criou todas as coisas, não diz quanto tempo levou, né? Até a queda de Lúcifer, mas nós sabemos que quando o homem foi criado, ele se enciumou, então ele já havia caído de lá, e ele procurou, então, tirar o homem da presença de Deus. Os estudiosos dizem, né, que a Terra tem em torno de 6.000 anos. Por quê? Porque eles se baseiam pela idade dos patriarcas, que a Bíblia diz, Adão viveu 930 anos. Houve um tempo que ele teve de vida para que nascesse alguém quando ele já havia morrido. Então conta-se a idade dele com a idade do outro e assim sucessivamente para chegar nesta conta de 6.000 anos. A escrita, ela só apareceu em torno de 3.000 anos atrás, né? De 3 a 4.000 anos, não tem como se precisar. Mas a gente vê que na época do Egito eles já escreviam, né? Naquelas tabuletas de argila, eles já faziam os seus registros. Também
os hieroglifos, né? Que são aquelas imagens escritas nas montanhas, nas pedras, nas cavernas. Eram os desenhos, né, que eles faziam para determinar a história, desenhar o que eles faziam, a caça e tudo mais. Então a gente conseguiu entender, né, que para calcular o tempo de vida da raça humana, a minha tese particularmente, eu acredito que em torno de 6.000 anos. Mas a criação, né, de dar forma à Terra e de tudo mais que foi criado, um pouco mais de tempo. Então, a Bíblia não relata quanto tempo. Até porque Deus é eterno. E quem é eterno não tem começo e nem fim. Ele diz, né, lá em Apocalipse 22:13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu já parto para dizer que Deus não tem nem começo e nem fim. Ele é a eternidade, ele é a eternidade. E o mais importante do que entender tudo isso é saber que ele quer nos levar para essa eternidade. Às vezes a gente fica debatendo tantos temas, né? Mas pela nossa curiosidade a gente vai com o que nós temos de conhecimento, com o que tem na Bíblia, com os estudos, com o que os arqueologistas vão aí nos informando, não é isso? Com o que a ciência vai comprovando, a gente vai juntando tudo isso e vai se informando. Em suma, esse nome, Rosh Hashanah, ele significa o primeiro dia do ano, o início do ano. Nós não temos o ano novo, o dia 1 de janeiro, não é o ano novo para nós? Os judeus também, né, na linhagem judaica, eles também têm o primeiro dia do ano. É o início, é a cabeça do ano, né? É um feriado comemorado pelo judeu, o ano novo do judeu. Nós temos que entender que o calendário judaico é diferente do nosso, tá? Ele tem em torno de 12 até 13 meses. Porque o calendário judaico, ele é diferente do calendário gregoriano. O calendário gregoriano, ele foi formalizado pelo Papa Gregório em torno de 1582, para substituir o calendário juliano, que foi feito por Júlio César, né? E que tinha ali algumas inconsistências. Agora, há uma diferença desses calendários, né, usado pelo povo ocidental, do calendário judaico. Costumes diferentes. O calendário judaico, ele tem um início no mês de setembro ou de outubro. Se for um ano de 13 meses, ele começa em outubro. Se for um ano de 12 meses, ele começa em setembro. E nesse dia, como é que é comemorado, nessa semana, né, do Ano Novo Judaico, como é que ele é comemorado? Eles têm aí alguns costumes, né, alguns rituais que eles fazem, né? O Tashlik, que seria a rejeição dos pecados, né, rejeitar os pecados, quando eles vão até um rio e jogam as migalhas de pão, representando ali que eles estão se desfazendo do pecado, daquilo que os afasta de Deus. E também eles se alimentam de alguns alimentos específicos, como a beterraba, a maçã mergulhada no mel, a cabeça do peixe ou de qualquer um outro animal, as tâmaras. As tâmaras são alimentos que os judeus consomem bastante, feijões, romãs, alho porós, né? Então eles se alimentam desse tipo de alimento e eles têm esse tipo de ritual de jogar a migalha do pão no rio, representando o abandono de tudo aquilo que é mal. O toque do shofar, né? Que eles tocam em torno de 100 vezes no chifre do carneiro, né? Que é um momento do toque do shofar para que eles possam refletir sobre as suas vidas, né?
Aqui no Google, né, no pai dos burros da internet, se a gente jogar aqui ano judaico, em que ano que nós estamos, ele está afirmando que nós estamos no ano de 5.782. Então, no nosso calendário, nós estamos em 2021 e no calendário judaico, nós estamos no ano 5.782. Há aí uma possibilidade de haver alguma inconsistência, algum erro, porque as informações foram passadas de um certo tempo por boca a boca, depois elas começaram a ser registradas, né, como a gente já falou até em vídeos passados. E então a gente tem aí uma estimativa, estamos completando quase 6.000 anos. Contando com 1.000 anos da grande tribulação, 7.000 anos. O 7 sempre foi tido como o número da perfeição, né? E sabendo-se que no 7º milênio, possivelmente, a Igreja de Cristo estará com ele. Então eu quis trazer aqui um pouquinho desse conhecimento, né, que eu pesquisei sobre o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, né, o início do ano judaico, e que você possa se preocupar também, não só, né, em aprender um pouco da palavra de Deus, não só com essas curiosidades, mas que você possa iniciar um compromisso com Deus. Agora nós teremos o nosso dezembro, né? Que nós damos como por final de ano e o início de um novo ano. Que nós possamos iniciar um ano com o nosso Deus, com a presença dEle, com a guia dEle, com os conselhos dEle, com a vitória que vem da mão dEle. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe os teus comentários, tá? Compartilhe com quem você ama. Te convido também a visitar a minha página Reflexo da Glória no Facebook. Lá existem algumas lives. Quero ver se eu gravo agora uma live da palavra, possivelmente ainda esta semana, para nós meditarmos. E que Deus te abençoe grandemente. E fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Que seja um ano de vitória para você e para mim, para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.